Bom dia! Deus abençoe muito nossa terça-feira. Mais um dia abençoado com a graça de Deus. Mais um milagre da vida. Que Ele venha sobre essa live, venha sobre a nossa vida, venha com a Tua presença mesmo. Venha falar aos nossos corações. Hoje eu acordei, falei com o Senhor. Senhor, hoje eu tô mais cansada, mas eu não quero que seja mais um dia, né? Mas que seja o dia que o Senhor preparou, porque todo dia é um dia importante, todo dia é um dia que merece ser vivido, todo dia é um dia que merece ser vivido intencionalmente. Então, realmente, eu sei que o Senhor tem preparado algo, né, pra gente, por todos os dias, por trás da nossa rotina, dos dias mais comuns, por trás das nossas, às vezes, muitas vezes, os nossos momentos mais difíceis, por trás do nosso cansaço. Quantos de nós, né, não estamos realmente cansados, estamos sobrecarregados? Tudo tá passando tão rápido que quando a gente vê mais um dia, mais uma terça-feira, mais uma quarta-feira, mais um final de semana, mais uma semana que se inicia e hoje mais um mês que se inicia, né? Estamos entrando em agosto com a graça de Deus. Então que esse seja o mês que o Senhor preparou para que a gente viva de uma forma diferente, que os nossos sonhos sejam despertados, que a gente perceba a graça do Senhor por todos os nossos dias, que a gente viva, escolha viver, porque é uma decisão, viver intencionalmente. Muitas vezes a gente pede ao Senhor, mas a gente não quer dar os passos que precisam ser dados. Então que a gente tome uma decisão de, ei, eu vou viver uma vida de prioridades. Eu vou escolher a melhor parte. Eu verdadeiramente vou escolher a melhor parte. Amém? Então, glória a Deus por mais um dia, pela presença de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos se é a sua primeira vez aqui. Permaneça conosco, né? E se você já está aqui sempre, glória a Deus pela sua vida. Eu sou muito grato por ela e por esse dia que se inicia, né? Então, vamos lá, deixar esse cansaço de lado, deixa o seu sono. Eu sei, gente, que a nossa vida passa muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, muitas vezes a gente não consegue entender todas as coisas que estão acontecendo naquele tempo, né? A nossa mente não consegue acompanhar todo o movimento da vida. Por isso a gente precisa viver uma vida de prioridade. Dar importância para aquilo que verdadeiramente dá importância, né? Entender o que verdadeiramente vai nos levar para onde a gente quer ir, para onde a gente quer ser conduzido, né? Então é sobre um pouco isso que a gente vai falar hoje. Eu vou começar com Provérbios 14. A gente está fazendo leitura de Provérbios e a gente já leu quase todos. Eu acho que 14 a gente não leu juntos ainda. Se lemos foi lá no começo, então é sempre bom ler novamente. É um provérbio muito abençoado, Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue os caminhos enganosos o despreza. Então, muitas vezes a gente acha que ama o Senhor. Quantas vezes, às vezes foi você conhece alguém, tá indo por caminhos totalmente contrários, caminhos tortuosos, caminhos diferentes da vontade do Senhor, mas a pessoa fala, não, eu creio no Senhor, eu amo o Senhor, eu temo o Senhor, mas a gente mostra que a gente teme com o nosso respeito, com a nossa obediência, né, com as nossas atitudes. Então, se a gente diz com a boca para fora, mas as nossas atitudes elas estão sendo contrárias, os nossos passos estão sendo contrários com a vontade do Senhor, a gente está sendo, né, a gente está indo na contramão. Na verdade, a gente não está sendo temente a Ele. A gente está, olha, quando é conveniente eu vou, mas quando me dói, aí não dá. Então, quem anda direito nos caminhos do Senhor, esse sim, mas
mas segue caminhos enganosos, o despreza. Então, quem está seguindo caminhos enganosos, caminhos que não são do Senhor, está desprezando, na verdade, Ele, sem muitas vezes perceber. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios do sábio os protegem. Gente, isso é precioso demais, porque a gente nunca perde por ser uma pessoa bondosa, nunca perde. Pode parecer, né, no dia de hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, na verdade não somente no mundo, o mundo vai ficando cada vez pior e a gente sabe que esse é o resultado, mas o mundo vem decaindo já tem muito tempo. Mas a gente sabe que em alguns momentos a gente se questiona, ei, peraí, parece que quem tá fazendo mal tá se sobressaindo. Como que a pessoa tá conquistando, tá prosperando, tá fazendo, tá acontecendo, né? E ela é uma pessoa ruim, ela só faz o mal. Deixa eu te falar, o bem nunca sai de moda. Você nunca perde por ser uma pessoa boa. Nunca. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente para quem tem discernimento. Por isso que a gente tem que pedir, a primeira coisa que a gente pede para o Senhor é sabedoria e discernimento. Porque quando a gente tem discernimento dos caminhos do Senhor, as coisas facilmente vão se encaixando pra gente. A gente não precisa ficar quebrando a cabeça. Não precisa ficar tentando fazer com a nossa própria força. Né? Já pararam pra pensar isso? Quando a gente coloca nas mãos do Senhor, fala, Senhor, verdadeiramente eu tô cansada, sabe? Tô cansada de tentar fazer com a minha própria força, de sempre, né, ficar quebrando a cara. Eu tô sobrecarregada, então eu vou depositar em tuas mãos. E de repente, as coisas vão acontecendo. É claro que você continua fazendo a sua parte, né? Você vai dando os passos, mas o Senhor vai conduzindo os seus passos. O Senhor vai tira o jugo pesado sobre você e coloca o jugo leve, que é dele. Então, o zombador, aquela pessoa que busca fazer o mal, nossa, como a vida dela vai por caminhos tortuosos. Como as coisas começam a dar errado para ela e de repente as coisas não param mais, né? Agora, se você é uma pessoa bondosa, teme o Senhor, né? Tem discernimento das coisas do Senhor, o conhecimento dele simplesmente vai vindo para você de uma forma verdadeiramente sobrenatural. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então, a sabedoria que o Senhor nos entrega é o quê? Muitas vezes, Ele não vai nos falar, olha, vá por esse caminho, porque esse caminho é o certo, esse caminho é o melhor. Não. O que Ele vai nos trazer? Ele vai nos trazer paz, Ele vai nos trazer sabedoria, discernimento, para discernir, olha, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. Por isso que sempre quando alguém me pergunta, fala, ei, eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? Isso é pecado? Isso não é pecado? Eu sempre falo, olha, você está buscando a pessoa errada. O Espírito Santo é que tem que te conduzir. Ele tem que te dar um discernimento de onde você deve, onde você não deve ir, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você deve ou não deve falar. Esse é o relacionamento que o Senhor espera que a gente tenha com Ele. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Então, olha só, se você ainda tem algo dentro do seu coração que você fala assim, isso aqui não é nada, eu não preciso me arrepender disso não. Né? Isso aqui é bobagem, pecadinho, é só um pecadinho, né? Não, nós estamos agindo como insensatos, porque a pessoa sábia, ela sabe que ela sempre precisa melhorar. Ela sempre vai errar. Sempre, gente. Né? Nossa, como nós somos frágeis, como nós somos fracos. Sem a graça do Senhor, quem nós somos? O que nós conseguiríamos, né? Então, como nós precisamos depositar essa dependência nele e mostrar, Senhor, eu verdadeiramente me arrependo.
Me arrependo de pensar que eu não dependo do Senhor. Me arrependo só de pensar que eu sou boa o suficiente, que eu me basto. Porque isso já está mostrando a insensatez, o orgulho do meu coração, né? Cada coração, eu amo esse versículo, cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Gente, eu amo esse versículo porque cada um sabe a dor que carrega. Cada um sabe as feridas que tem carregado, as marcas que tem carregado ao longo da vida, né? Não existe problema pequeno ou grande demais, sofrimento pequeno ou grande demais. Cada sofrimento é único. Cada pessoa sofre de uma forma diferente. Então, cada coração conhece a sua própria amargura. Nós sabemos, né, o que mais tem abatido o nosso coração. Aos olhos das outras pessoas, pode parecer uma coisa boba. Aos olhos das outras pessoas, pode parecer uma grande bobagem. Mas não, aquilo fere o nosso coração. Aquilo tem nos magoado, aquilo tem nos afastado da presença de Deus. Então, deixa eu te falar, cada coração conhece a sua própria amargura. O Senhor conhece cada coração. Ele sonda todos os corações. Ele sabe, né? Ele sabe, no mais íntimo do seu ser, o que tem te machucado, o que tem te abatido, o que tem te feito cansar, né? Ter ficado mais sobrecarregado. Esse é o versículo 10. E não há quem possa partilhar sua alegria. O que eu acho mais lindo aqui é porque, por exemplo, você vê uma pessoa que está passando por um momento difícil, a pessoa está deprimida, né? A pessoa perdeu alguém querido, está passando por um luto. Não há nada que a gente fale, né, que console a pessoa naquele momento. Não há nada que a gente fale que vai trazer a pessoa amada de volta, que vai trazer a presença de volta, que vai sanar aquela saudade. A pessoa está deprimida, por exemplo, você vai falar assim: ei, para de bobagem, acorda pra vida, fica alegre, fica feliz. Aí ela vai falar: ó, agora eu fiquei feliz, agora, não, você falou, era só isso que eu precisava, como se fosse um botão, né? Agora eu apertei e pronto, despertou a felicidade novamente em mim. E na verdade não é assim. A gente sabe que é um processo, que muitas vezes a gente precisa chorar com os que choram, entender a angústia que está no coração daquela pessoa, um simples: ei, eu te entendo. Eu te entendo, pode ser vulnerável, não tem problema. Você tá passando por esse momento, né? Muitas vezes a gente não vai ter as palavras certas, a gente não vai ter todas as verdades sobre a nossa boca, né? A gente fica querendo: ei, Senhor, eu tenho muito disso. Às vezes eu vejo a pessoa num momento difícil, eu quero falar, eu quero ajudar. Em alguns momentos eu falo: Senhor, me conduza, me dá uma palavra de sabedoria. O que eu posso falar que vai ajudar essa pessoa? Em alguns momentos o Senhor já me disse: a sua presença basta. A sua presença basta. Mostra o quanto você se importa com aquela pessoa, porque cada coração conhece a sua própria amargura, né? Então, assim, a sua presença basta. Mostra que você está presente, que você está ali de corpo, alma e espírito, né? Presente naquela pessoa, ajudando, chora com os que choram, se alegre com os que se alegram. Esse versículo é lindo. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Então, gente, às vezes você vê alguém dando certo, né, na vida. Nossa, como tá dando certo na vida, mas conseguiu, você sabe como que... Gente, só um minutinho aqui. Deixa eu só bloquear uma pessoa aqui. Rapidinho. Eu não faço isso não, mas tem uns comentários necessários. Pronto. Deixa eu lembrar que eu tava falando. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Às vezes a gente vê alguém que comete tantas coisas, né? E tá indo por caminhos errados e tá conquistando as coisas estão dando certo. Ei... Mas a minha mãe sempre fala comigo: Isabela, a vida é uma roda gigante. A pessoa que tá em cima, ela vem aqui pra baixo
num piscar de olhos. Por isso que mantenha o seu coração no lugar certo. Não queira dar jeitinho, passar na frente da vontade de Deus para as coisas acontecerem mais rápido, né? Para as coisas darem mais certo. Não, para você prosperar e para as coisas acontecerem. Não. A vida, se lembre, a vida é uma roda gigante. Na mesma forma que você está em cima, você vem para baixo rapidinho. E sem contar que os valores que a gente mantém são valores eternos. Então, tudo que a gente está plantando aqui, a gente vai colher na eternidade. Então, o que você quer colher? Né? Nós precisamos ter cautela nisso. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Esse versículo também, eu amo esse Provérbios. Por quê? Mesmo no riso, o coração pode sofrer. Tem uma música que fala assim, quem ri de tudo é desespero. E é verdade, porque às vezes a gente vê pessoas sorrindo por aí, né? Você, às vezes é uma atendente de um supermercado, você vê ela com sorriso no rosto, você não faz ideia o que está passando na vida daquela pessoa. Você não faz ideia o que está passando no coração daquela pessoa. Então, mesmo a pessoa que está sorrindo para os outros, né? Mesmo no riso ali, o coração pode estar sofrendo. Cada coração sabe da sua própria amargura. E a alegria pode terminar em tristeza. Então nós precisamos entender que o nosso dia, a nossa vida, os nossos sentimentos, eles não são constantes. A gente não vai sentir assim, né? Vai ser sempre a mesma coisa. Não, vai ser linear, entende? Cada dia um sentimento diferente, no mesmo dia vários sentimentos diferentes, várias circunstâncias, situações, pessoas vão despertando de sentimentos diferentes. Os hormônios, né? Nós temos hormônios dentro de nós, então cada pessoa vai reagir a uma certa circunstância. Nós estamos no Provérbios 14, versículo 13. Mas isso, gente, não quer dizer que nós precisamos ser pessoas amarguradas, né? Amarguradas. O nosso coração, cada coração sabe da sua amargura, mas o Senhor nos convida a trazer um transbordo, né? Colocar um sorriso no rosto, tentar buscar a alegria novamente, não deixar que essa amargura que está no coração transborde por todas as áreas da nossa vida. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Por isso que o Senhor diz, ei, me busca mais, né? Vem me conhecer, porque o Senhor não quer que sejamos pessoas inexperientes, quer que sejamos pessoas sábias, prudentes, que vão entender por onde estão andando, por onde estão passando. Não tem aquele ditado que fala que o sábio, pessoas inteligentes, conseguem sair do buraco. Elas caem no buraco, elas conseguem sair, mas o sábio, ele nem cai no buraco. Ele nem cai no buraco, né? Porque ele tem prudência com os passos, ele tem prudência por onde ele passa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Gente, evitar o mal é muitas vezes evitar por onde a gente vai passar, onde a gente vai andar, onde a gente vai depositar o nosso coração, para quem nós vamos ser vulneráveis, né? Evitar o mal muitas vezes é isso, é saber onde nós vamos dar os passos da nossa vida, em qual ambiente a gente vai depositar o nosso coração. Só que às vezes a gente acha isso bobagem. Ah, não, deixa disso. Isso não vai dar nada, não. É só um ambiente, é só uma pessoa, é só uma amizade. E quando você vê, você está sendo modulado por aquele comportamento, por aquele ambiente, por aquela pessoa. Você está permitindo, né, que faça a mesma coisa que as pessoas fazem. Então, o sábio, ele é cauteloso. Ele é cauteloso pelos lugares que ele passa. Ele é cauteloso com as palavras que ele diz. Ele é cauteloso com as pessoas que ele é vulnerável. Quem é irritadiço faz tolices. E o homem cheio de astúcias é odiado. Gente,
Quem é irritadiço faz tolices. Por quê? Se você deixa sua ira tomar conta do seu coração, você vai fazer o quê? Você vai sair ferindo as pessoas. Você vai fazer tolice, você vai falar o que você não deve. Todo mundo já falou que não deve. No momento de raiva, você tem vontade de falar tudo, não é? Falar tudo que tá ali engasgado e derramar sobre aquela pessoa tudo que tá ali engasgado. Depois que você fala, meu Deus, pra que eu falei isso? Você fica remoendo aquilo, você fala, meu Deus, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter feito. Meu Deus, eu machuquei aquela pessoa. Então, como a gente precisa tomar cuidado, porque quem é irritadiço faz tolice. E quem é irritadiço está sendo o oposto de quem é cauteloso, de quem é sábio. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Então, em tudo que a gente for fazer, a gente precisa conhecer bem onde a gente está entrando. Onde a gente está entrando? O que é a vida? O que o Senhor propõe para mim? Qual é o meu propósito? Então nós precisamos buscar conhecimento. Se a gente não conhece, se a gente vive uma vida aí por viver, a gente está vagando. Nós estamos sendo insensatos, vivendo para a obra das outras pessoas, né? Vivendo para a obra das outras pessoas, deixa a vida me levar. Ela vai te levar, mas ela vai te levar para o caminho que ela quiser. E aí quando você vai parar pra pensar e colocar sua cabeça no lugar, você fala, ei, esse não era o lugar que eu queria estar, o que eu tô fazendo da minha vida? É porque você permitiu que a vida te levasse pro lugar que ela quisesse, né? Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Gente, isso é demais. Eu amo esse versículo, porque ele é curto e grosso. Ele fala, olha, o trabalho árduo traz proveito. Você faz e acontece. O Senhor te capacita, o Senhor te dá saúde, coloca os instrumentos. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar, você vai conquistar, você vai prosperar. Agora, a pessoa que só fala, só reclama, só julga. Ah, mas o outro, não sei o quê. Nossa, mas também, com a facilidade que o outro tá tendo, o que a pessoa tá fazendo? Nada. O que isso vai levar ela? A pobreza. Ela não vai conquistar as coisas, porque ela só tá ali falando. Né? A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Vou ler só mais esse parágrafo aqui. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que tem o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e a afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Gente, o coração em paz dá vida aos ossos. Dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja, o orgulho, sentimentos ruins, a falta de perdão, ela vai apodrecendo, sabe? Ela vai nos adoecendo dia após dia. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Então, quando a gente honra, quando a gente cuida de uma pessoa, a gente está cuidando do próximo, do próprio Criador, do próprio Deus. Isso é lindo demais. Agora, quando você oprime alguém, porque às vezes ela está numa situação diferente da sua,
né? Uma situação, um status diferente do seu, você está fazendo o quê? Você está oprimindo o próprio Criador daquela pessoa, que também é seu Criador, ou seja, o próprio Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. E mesmo entre os tolos, ela deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre para a sua ira. Glória a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. Lembra da roda gigante? Então, os ímpios, eles podem estar aqui agora, mas de repente eles vão vir para cá. E nós que estamos plantando, né, aqui na vida, coisas boas, colheremos coisas boas, inclusive também na eternidade. Amém? Esse provérbio é maravilhoso. Se pudesse, eu ficava só falando dele, porque quantas coisas nós podemos aprender com ele, quantas coisas ele tem para nos ensinar, né? Mas também eu escolhi Provérbios 14 porque ele fala muito sobre honra. Ele fala sobre honrar as pessoas necessitadas, honrar as pessoas, cuidar das pessoas, né? E é um dos princípios aqui que a gente vai ler na primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Então, agora vem para a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, né? Se é a sua primeira vez aqui na live, nós estamos lendo a carta de Timóteo juntos. Quem é Timóteo? Eu sempre repito isso aqui, porque sempre tem pessoas novas, né? Mas Timóteo era um discípulo do Senhor, assim, um discípulo que o apóstolo Paulo foi fazendo discípulos. Então, olha só, o Senhor nos capacita a fazermos discípulos. E o apóstolo Paulo falou com Timóteo, porque a igreja de Éfeso estava passando por várias dificuldades, né? Vários momentos difíceis. Então, o apóstolo Paulo enviou Timóteo para lá, para que ele permanecesse, ajudasse aquela igreja a permanecer firme, né, em sua fé, né, com os princípios inegociáveis. Como isso é importante, gente. Quando para algo dar certo, para uma igreja dar certo, para a nossa vida dar certo, nós precisamos ter princípios a ser seguidos. Porque senão, o que a gente vai fazer? A gente vai viver pelos nossos próprios entendimentos, a gente vai viver pela nossa própria vontade e vamos acabar caindo, acabar se machucando, acabar saindo ali da vontade de Deus. Então eu sempre falo, o princípio é um cuidado do Senhor com a nossa vida, Então, nós estamos lendo hoje capítulo 5 da primeira carta a Timóteo. E durante a gente leu, né? Durante os outros capítulos, ontem a gente leu um pouco sobre a apostasia, que o apóstolo Paulo nessa carta estava alertando a Timóteo que nos últimos tempos, né? No fim dos tempos, as pessoas elas iam abandonar a sua fé. Elas iam começar a acreditar em outras coisas. Principalmente a gente vê hoje muito isso acontecendo, né? As pessoas vão se agarrando por vezes em coisas que parecem ser mais fáceis de ser seguidas, que não precisam se doar tanto, né? E o evangelho não é sobre isso. O evangelho ele é sobre negar a si mesmo. O evangelho é sobre obediência. Então, não tem como a gente querer as bênçãos do Senhor, mas não querer se dispor a elas, né? Não tem como a gente entender o amor de Deus pela nossa vida e não entregar a nossa melhor parte para esse amor. Então, nesse capítulo 5, ele vai dar conselhos para Timóteo para lidar com pessoas diferentes. Por quê? Nós somos o corpo de Cristo. Olha só, glória a Deus, nós temos 539 pessoas no TikTok, 127 no Instagram. São muitas pessoas, são muitas histórias, cada pessoa com a sua ferida, com a sua história, em um status diferente, em uma situação diferente de vida, uma fase diferente de vida. E Timóteo também estava passando por essa dificuldade. Ele era um jovem, né, que estava à frente de uma igreja que também era recente. Então ele estava um pouco perdido, sem saber como lidar com certas situações. E esse
esse capítulo, o apóstolo Paulo vai ajudar Timóteo a isso, a direcionar como ele deve tratar essas pessoas. Então ele começa, não repreenda, primeiramente, ele falando com Timóteo, olha, não repreenda asperamente um homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Gente, isso serve pra gente. Isso serve pra gente. Não repreenda asperosamente um homem idoso, mas exorte-o como ele fosse seu pai. Então, quando você olha para um homem, né, de mais idade, você fala, gente, ele podia ser meu pai, eu preciso respeitar ele, honrar ele, né, da mesma forma. Trate os jovens como se fossem seus irmãos. Então, as pessoas, a forma como você trata as pessoas da sua casa, você deve tratar as pessoas fora. E aí, isso traz pra gente um cuidado ainda maior. Porque como que a gente tem tratado as pessoas dentro da nossa casa? Como que a gente vai honrar uma pessoa, um idoso que a gente nem conhece, se a gente não honra o nosso próprio pai? Se a gente não honra a nossa própria mãe? Se a gente não honra os nossos avós, os nossos tios, as pessoas mais velhas com quem a gente convive, a gente despreza essas pessoas. Não adianta, ele vai falar sobre isso aqui. Então, trate os jovens como os irmãos, as mulheres idosas como as mães e as moças como irmãs com toda a pureza. Isso nos mostra como a gente deve tratar todas as pessoas com um respeito igual. Igual, não é porque você nunca viu a pessoa ou que você nunca mais vai ver a pessoa que você tem o direito de desrespeitar essa pessoa. Essa pessoa ela é digna do seu respeito, independente da situação, independente do momento que você esteja passando. Às vezes você tá ferida, você tá num dia ruim. Independente disso, gente, nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos ser egoístas. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente fala, ei, não sou eu mais que vivo, mas o Senhor que vive em mim. Então, no seu dia ruim, você vai ter um dia livre para fazer o que você bem entender, depositar as suas mazelas, o seu sofrimento sobre qualquer pessoa? Não, não é bem assim. A gente precisa voltar para o centro, voltar para a essência, né? O domínio próprio que é fruto do Espírito Santo, a paciência, a amabilidade. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Isso aqui, explicar para vocês o que acontecia. Naquela igreja, naquele tempo, as viúvas, a maioria delas, elas passavam muitas vezes necessidade. Por quê? Porque elas não trabalhavam, né? A fonte de renda delas, do sustento da família, era o marido. Então, quando ela perdia ali o marido que provia, ela perdia o sustento. E a igreja era quem ajudava essas mulheres, né? Então, a igreja, ela honrava as mulheres, essas viúvas, que tanto ajudaram também na obra. Então, ela ajudava. Então, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas ele está dando um alerta. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática. Então, ele está falando, olha, mas se essa pessoa tem uma família, que ela não sobrecarregue a igreja, achando que a igreja, né, precisa e tem o dever de ir, de fazer tudo por essa pessoa. Porque o dever é dos filhos, né? O dever é dos filhos, é da família. E isso fala muito com a gente, né? De honrar a gente, honrar com a nossa vida, honrar financeiramente as pessoas que precisam da nossa honra, os nossos pais. Eu sei que isso não é fácil, muitas vezes. Para quem teve os pais presentes, amorosos, né? Isso é um pouco mais compreensível. É mais compreensível porque você quer realmente honrar. Você quer retribuir. O mínimo que você vai falar, gente, olha tudo que eles fizeram por mim. O mínimo que eu posso fazer é dar o meu amor, é entregar o que eu tenho, realmente ajudar financeiramente. Mas isso não é só para as pessoas, né, que nos deram todo o amor do mundo. O Senhor diz pra gente honrar pai e mãe. Então, mesmo aqueles que foram negligentes com você, que te feriram, né? Isso diz muito mais sobre a gente.
sobre o nosso coração. Então, ele está falando, olha, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Por isso agrada a Deus. Então, será que você está retribuindo aos seus pais, aos seus avós, à sua família, tudo que eles fizeram por você? Talvez foi pouco, mas foi o que eles tinham naquele momento. Você fala, mas eu passei dificuldade, né? Eu passei dificuldade, meus pais não me deram tantas coisas, eu tive que fazer, que acontecer, mas era o que eles tinham. Eles também não tinham muito, mas eles te deram o pouco que eles tinham e eles te entregaram, né? E será como que você está recebendo, retribuindo o bem que essas pessoas te fizeram? Talvez o que eles te fizeram foi entregar o tempo. Talvez a sua mãe abriu mão de tudo. Abriu mão do trabalho, abriu mão das coisas. Para quê? Para cuidar de você, para cuidar dos seus irmãos, para cuidar da família, para cuidar do lar. Dê honra para essa mulher como ela precisa ser honrada, né? Retribua o bem, o amor que você recebeu dos seus avós. Às vezes a gente passa, gente, uma vida de prioridades. Eu coloquei o título justamente por isso. Às vezes a gente passa uma vida tão corrida, porque os nossos dias estão corridos, né? Os nossos dias estão corridos. Nós temos muitas coisas para fazer, muitas coisas para dar conta, mas não deixa para amanhã, não deixa para fazer amanhã. Sabe? Dê prioridade porque tem prioridade. A nossa prioridade deve ser Deus, a nossa família, o nosso primeiro ministério, a nossa família. Deixa eu te falar, nada na nossa vida vai para frente se a gente não aprender a honrar os que estão dentro, os que estão perto, os que geraram a vida. Nada na sua vida vai prosperar, nada vai dar certo. Aqui internamente, você vai estar cultivando só sentimentos ruins. Só sentimentos ruins. Né? Então, assim, é uma ligação durante o dia. Uma ligação que seja, sabe? Falando, ei, mãe, a senhora tá bem? Vó, como a senhora tem passado? Gente, que privilégio é ter essas pessoas na nossa vida. Você vai esperar você perder para você dar valor? Quantas pessoas queriam ter o privilégio de poder ligar diariamente para a mãe, diariamente para o pai, diariamente para os avós, mas infelizmente ela não tem, né? Não somente ligue, vá, né? Mesmo que seja longe, dá um jeito, mostre que você está presente. Todas as outras coisas na nossa vida só vão trazer sentido se a gente trouxer sentido para isso. Para esse amor, né? Para essa honra, para esse sentimento. Caso contrário, se a gente escolhe não perdoar, nós vamos nos tornando escravos dessas pessoas, escravos desses sentimentos, escravos do que elas nos fizeram, do sofrimento que elas nos fizeram, né? E o Senhor está falando, ei, se liberta disso, né? Glória a Deus, eu falo com a minha mãe todos os dias e digo que amo muito. Gente, eu também, se eu puder, 10 vezes, aí, eu te amo, não esquece não, eu te amo, hein? Não há nada mais que vai trazer paz no seu coração. Todos nós, um dia, iremos voltar para os braços do Pai. Todos nós, né? Não, essa aqui não é a nossa moradia fixa, é só passageira. Então, um dia, essas pessoas vão, nós vamos. E o que fica? Qual o seu legado? Será que você falou o tanto que você ama essa pessoa? O tanto que você respeita essa pessoa? Ou que você perdoa essa pessoa? Às vezes o que você está precisando é liberar perdão. Olhar no olho da pessoa e falar, ei, eu te perdoo. Eu te perdoo, eu tava com sentimentos ruins quanto a você, quanto às coisas que você me fez, quantas vezes que você me feriu, mas eu te perdoo, eu libero perdão e eu te amo. Gente, não tenham dificuldade de dizer eu te amo, né? Às vezes você não foi acostumado, então olha e fala, olha na frente do espelho e fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu acho tão bonitinho que a minha avó, ela é uma pessoa muito amável. Ela é amável com todo mundo, né? Com a forma de ser, ela sempre tá fazendo atos de serviço, sabe? A forma de mostrar amor pra ela é atos de serviço, mas ela tem uma dificuldade de falar eu te amo.
sair da boca. Por quê? Porque ela não foi acostumada com isso. A mãe dela era muito... Era uma pessoa muito sofrida, teve muitos sofrimentos, teve muitas feridas e passou esses sofrimentos para minha avó. Então minha avó, ela teve que sempre dar conta de tudo. Isso, rígida, obrigado. Então ela sempre foi uma mulher rígida, nunca falava que amava a minha avó, amava os filhos, né? E aí a minha avó ficou com essa dificuldade, ela demonstra de outros jeitos, e isso que importa, ela demonstra de outro jeito. Mas eu falo, vó, eu te amo, e ela fica assim... Ô, minha filha. Ô, minha filha. E o olho dela enche de água. Pode falar, não vai doer. Ela, eu te amo muito mais. Aí ela foi aprendendo, eu te amo muito mais. Mas a gente percebe que às vezes é doído pra ela falar. Porque isso não fez parte da sua vida, muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, a gente precisa dar o primeiro passo, né? Tirar o nosso orgulho e falar, ei, eu te amo, sabia? Às vezes a pessoa não tá nem esperando você, ai, eu te amo, sabia? E a pessoa vai falar, o quê? Nunca ouvi isso, não esperava isso de você. Então, como a gente precisa, né, falar isso na hora certa. Demonstra com atitudes, né? Falar, eu te amo, até papagaio fala, mas... Como a gente às vezes precisa demonstrar, mas a gente também precisa falar. Às vezes a gente tem uma dificuldade de falar o óbvio, né? De liberar as palavras da nossa boca. E como isso vai liberar muitas vezes o nosso coração. Então, retribuindo o bem recebido dos pais e avós, porque isso agrada a Deus. Então, quando a gente está retribuindo às pessoas o amor recebido, a gente está agradando o próprio Deus. A viúva, realmente necessitada e desamparada, põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração, em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, olha isso aqui, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nossa, isso aqui tem... O apóstolo Paulo foi curto e grosso, foi direto ao ponto. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo. A gente quer mudar todas as pessoas. Ai, mas o mundo vai mal. Mas olha a geração de hoje. Olha a sociedade. Olha o que tem acontecido. E só reclama, né? Aí quando você vai ver o que você tá fazendo para as pessoas que estão ao seu lado. O que você tá fazendo para as pessoas? Será que você honra a sua própria família? Gente, aqui na rua da minha casa tem um senhor que ele mora sozinho. E ele já me contou, eu vou todos os dias ali, converso com ele. E ele tem mais de 4 filhos espalhados, né? E ele mora sozinho. E eu fico pensando, gente, independente se ele não foi uma boa pessoa, independente do que ele fez ao longo da vida dele, eu não sei, eu conheci ele depois de idoso, né? E ele é uma pessoa difícil. A gente fala as coisas com ele, eu falo, você tá muito custoso. Ele não aceita muito fácil, né? Quando a gente fala as coisas que a gente quer dar. Mas independente disso, gente, ninguém merece ser abandonado, ser jogado. Não tem como. Quando você honra as pessoas, você tá falando para Deus, Deus, eu sei o que você fez por mim. Eu era uma pessoa que te desprezava. Eu era uma pessoa que pecava, que vivia pelas próprias vontades. Quantas vezes, Senhor, eu fui contrária do que você queria para mim. E você foi lá, você me perdoou, você morreu pelos meus pecados. Então, Senhor, eu coloco, sabe? Eu perdoo essa pessoa. Eu entrego os meus sentimentos. Mas eu quero honrar.
E, gente, honrar não quer dizer concordar com a pessoa. Não quer dizer que você vai precisar, por exemplo, conviver com a pessoa. Não quer dizer isso. Mas que você vai respeitar, que você vai zelar e cuidar da vida dela, né? Então, olha que triste. Minha avó criou 10 filhos, mas só 3 visitam ela. E muitas vezes foi uma boa mãe, ou no que ela podia. Pensa naquela época, 10 filhos, uma mulher, né? Não tinha tantas informações, não tinham tantas coisas como hoje nós temos, tanto acesso de coisas que nós temos. Aí a mulher tem que dar conta de 10 filhos, tem que dar conta da casa, tem que dar conta de tudo. E ela tem as suas feridas, ela tem o seu passado, ela tem todas as suas outras coisas, né? Então o que ela faz? Às vezes o mínimo o que ela dá para aqueles filhos, né? Não é tudo que eles mereciam, mas é o que ela tem para entregar naquele momento. E aí, olha só, passa o tempo, passa a vida, e aí cada um toma o rumo, vive a sua própria vida. Então, como a gente precisa, né? Como a gente precisa voltar para a essência, voltar para dentro de casa, voltar para a família. E aí, olha, então se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé. Negou a fé e é pior que um descrente. Não adianta ser a pessoa mais presente na igreja se você é uma pessoa desprezível dentro de casa, né? Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleiras, levar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não se inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si, por haver rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Gente, eu amo o apóstolo Paulo, porque ele é muito direto, ele fala as coisas assim, né? Ele é curto e grosso mesmo em alguns momentos. E o que ele está querendo dizer aqui? É que muitas mulheres, né, quando elas se tornam viúvas, elas esquecem, né, daquele compromisso. Não é que você não pode se casar de novo, não é isso não. Mas é que elas vão viver uma vida de libertinagem. Elas querem correr atrás do tempo perdido, né? Como se o casamento fosse uma prisão, como se ela estivesse ali aprisionada. E aí ela quer correr atrás do tempo perdido e vai fazendo o quê? Vai saindo com outras pessoas, vai entrando em libertinagem sexual e esquecem do temor ao Senhor, esquecem do compromisso principal, que o compromisso principal é com o Senhor, né? É com o Senhor. E ele, eu amo isso que ele fala, olha, e aí elas ficam ociosas, e aí ficam fofoqueiras, indiscretas, falando que não devem. Então, como a gente precisa tomar cuidado com a nossa ociosidade, né? Para não ficar só cuidando da vida das outras pessoas, não ficar espalhando coisas que a gente não sabe, né? Mas que a gente cuide da própria vida, da vida da nossa família, cuide do nosso ministério com o Senhor. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem. Tenham filhos, administrem sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Então ele está falando, olha, as viúvas mais jovens, né, se casem, né? Não achem que vocês perderam a vida, não. Ainda há tempo de você encontrar uma nova pessoa, você cuidar dos seus filhos, né? Você se dedicar, não abra brechas para o inimigo nesse momento da sua vida, dando espaço para os seus prazeres carnais apenas, né? Então, algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Então é o que eu falei com vocês lá atrás, lembra? Das viúvas, que naquela época tinham muitas viúvas, né? Porque
elas ficavam desamparadas. Então a igreja, ela tinha esse papel de auxiliar, de sustentar, de dar todo o apoio para aquelas mulheres. Mas o apóstolo Paulo está falando, olha, mas se tem alguma viúva na sua família, cabe à própria família auxiliar, a cuidar e a honrar dessa mulher. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Isso é uma frase do próprio Jesus. Não aceite acusações contra um presbítero. Então, deixa eu só contextualizar, ele está falando aqui das pessoas, dos presbíteros, né, que lideravam aquela igreja. Então a gente pode perceber que se o apóstolo Paulo estava direcionando isso para Timóteo, é porque as pessoas não concordavam em eles terem um salário, em eles receberem a ajuda da igreja, né? Mas eu fico encabulada tentando entender o que se passa na cabeça de umas certas pessoas, de pensar que as pessoas, os pastores, né, padres, enfim, qualquer pessoa não é digno de receber por aquilo que eles fazem. Eles abrem a vida, né? Eles abrem mão das suas coisas para cuidar de outras pessoas, para estudar. Porque isso aqui, gente, é um estudo, estudar a palavra, né? Eles estão ali no conselho pastoral, são tantas coisas que estão por trás. Às vezes a gente acha que é só chegar num culto e não é, né? Então o apóstolo Paulo está falando, ei, eles são dignos de receberem por isso, porque eles trabalham, né? Os que pecaram deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Então ele está falando, olha, se um presbítero, se ele pecou, se ele fez algo de errado, todas as pessoas, ele deve ser repreendido ali na frente de todas as pessoas, para que as pessoas vejam que a gente tem uma ordem aqui, que nós estamos vendo o que aquelas pessoas estão cometendo, né? Para que haja um temor naquele lugar. Eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamentos, ao passo de que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não são, não podem permanecer ocultas. Amém. Então, gente, nada fica oculto há muito tempo, né? Às vezes a gente pode achar que algo aparentemente é bom, mas uma hora ou outra isso vai vir à tona, o que verdadeiramente a pessoa é, né? Não dá pra gente fingir ser algo. Muitas pessoas fingem ser algo, né? Fingem ser uma pessoa de Deus, fingem ser cristã. Uma hora ou outra, isso vai vir à tona, né? Nas nossas atitudes. Deixa eu te falar, não é o seu erro que diz que você é ou não é. Não é isso. Todos nós vamos errar. Todos nós vamos errar. A questão é que muitas pessoas realmente fingem ser algo que elas não são, que elas não tiveram a verdadeira transformação. E a gente precisa ser muito honesto, muito sincero com o Senhor, né? Porque a gente pode até enganar nós mesmos, a gente pode até conseguir enganar as outras pessoas, mas a Deus a gente não engana. Amém? Forte a palavra de hoje, né? Muitas informações, mas muito necessário, principalmente nos tempos de hoje, onde as pessoas não honram os pais, principalmente os jovens. Nossa, gente, chega a dar raiva. Eu peço, Senhor, tira isso do meu coração. A gente não pode ter raiva de ninguém não, né? Mas eu vejo tantos jovens que muitas vezes tiveram tudo, tiveram tantas oportunidades, e só porque não concordam com as coisas dos pais, com a opinião do pai, da opinião da mãe, nossa, como eles se rebelam, como eles destratam, como eles desonram, sabe? A pessoa que deu vida, deu alimento, deu tantas coisas. Então, como a gente precisa, gente, ter uma vida de prioridade. E se a gente quer que a nossa vida seja boa, o nosso coração seja bom, que sejamos pessoas prósperas em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa entender que a nossa prioridade é temer ao Senhor, é cuidar do nosso ministério, que é a família, é perdoar as pessoas que nos fizeram sofrer,
né? Perdoar as pessoas que nos fizeram sofrer. Amém? Então é isso. Fechem os seus olhos. Vamos fazer oração nesse mesmo espírito, né? De oração que a gente está aqui, de oração, de adoração pela palavra. A gente vem glorificar o Senhor. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada mesmo por nos conduzir para o centro da Tua vontade, por nos atrair aqui hoje para a Tua presença. Tantas pessoas, Pai, eu te agradeço por tantas vidas aqui nessa manhã, Pai, buscando do Senhor, buscando conhecer mais do Senhor, sabe? Buscando verdadeiramente serem transformadas de dentro para fora. Transformar a sua família, o seu lar, o seu emprego, por onde quer que elas passem, Pai. Mas isso não é possível sem o Senhor, então nós te pedimos que o Senhor nos capacite, Pai, por todos os dias da nossa vida. Pai, que a gente não trate as pessoas da mesma forma que elas nos tratam. Não, Pai. Que a gente tenha um coração manso e humilde como o do Senhor, capaz de perdoar 70 vezes 7. Capaz, Pai, de amar as pessoas que nos odeiam, que nos odiaram, que nos feriram, Pai. Nos dá um coração humilde, é tão difícil, Pai. Sozinhos nós não somos capazes, por isso que nós pedimos que o Senhor venha com o Teu sobrenatural, mesmo com a Tua misericórdia, renovando o nosso coração, trazendo novos sentimentos, Pai, tirando toda a amargura, todo o sofrimento, toda a tristeza, a apatia, desânimo que cai sobre a terra nessa manhã. Nos traz a alegria de viver, Pai, a alegria de buscar ao Senhor, que a gente não caia na rotina, que a gente não caia na mesmice. Não, Pai, que esse novo mês seja um novo mês, Pai, cheio de coisas extraordinárias. Então que a gente escolha, Pai, é uma decisão, escolha viver intencionalmente todos os nossos dias. Que a gente busque em primeiro lugar a sabedoria e o discernimento do Senhor, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que a gente nunca perca o Senhor de vista, que é o nosso alvo principal. Que a gente dê prioridade, Pai, para aquilo que verdadeiramente tem prioridade. Se alguém está precisando liberar perdão, Pai, toca essa pessoa para que ela perdoe. Se alguém está precisando dizer mais eu te amo, Pai, para as pessoas que ela ama, sabe, constrange, mostra o quanto as palavras são importantes, Pai. O quanto nós precisamos demonstrar com atitudes, mas também em palavras, Pai. Então coloca palavras boas no nosso coração para que elas saiam da nossa boca, para que elas transbordem sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai. Nós precisamos do Senhor porque sem a Tua presença, sem a Tua misericórdia, nós não conseguimos sozinhos. Então vem sobre esse dia, Pai, renovando as nossas energias, né, trazendo um bálsamo mesmo sobre a nossa vida, nos conduzindo para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, nos livre de todo e qualquer mal. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra especial, né, gente? Muito bom. Obrigada por cada vida. Hoje é dia 1º de agosto. Não podia deixar de ler o livrinho. 1º de agosto. Inveja e cobiça. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todos os tipos. Nossa caminhada mais próxima com Deus revelará onde existe inveja e cobiça em nossa vida. Toda ocasião em que você quer algo que pertence a outra pessoa é sinal de que há um ídolo em seu coração. É um desperdício de tempo cobiçar os bens, cônjuge, sucesso, emprego, ministério, talento, capacidade ou relacionamento de outra pessoa. Admirar o que alguém tem é diferente de cobiçar aquilo para si. Olhar para o que alguém tem e ficar feliz por essa pessoa é diferente de olhar e sentir inveja. Existe uma linha tênue em nosso coração e podemos cruzar essa linha sem nem sequer perceber. Peça que o Espírito Santo revele todas as coisas em seu coração ou em sua mente que sejam de natureza invejosa ou cobiçosa, das quais você precisa se libertar. Dar espaço para inveja é exaustivo e nos leva a ter pena de nós mesmos, o que vai contra tudo que Deus planejou.
A inveja e a cobiça nos afastam do ideal de Deus para nós e mostram que nos falta gratidão por tudo que Deus já nos deu até agora e ainda nos dará no futuro. Querido Pai, sei que às vezes invejo outras pessoas e cobiço o que elas têm, porque me esqueço de ser agradecida por Tua generosa provisão. Volta meus olhos para a Tua bondade, para que eu me lembre de que és digno de toda confiança. Não tenho motivo para invejar, nem cobiçar coisa alguma. Amém. Glória a Deus. Que mensagem forte, né? Amém. E é isso, pessoal. Deus abençoe muito o nosso dia, o seu dia. Se é a sua primeira vez aqui, nós estamos juntos de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Nós temos o canal no YouTube. Essa live vai direto pro YouTube, que é Isabela Noli, tá? Então, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, que isso é muito importante para que outras pessoas tenham acesso à palavra. Nós temos o grupo no WhatsApp, que o link tá na bio do meu Instagram. E acho que é isso, né? Mais um devocional concluído com sucesso. Ah, primo, te amo. Obrigado pela sua presença diária aqui. Vou colocar um louvor. Esse louvor é lindo demais. Se chama Nada Mais. Amém? Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver diferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me a primeiro amor, abro o meu coração por ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me a primeiro amor, abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim, não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti.
bom que você tá aqui. Mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Amém. Amém. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Amém, amém. Deus abençoe muito o nosso dia. E eu espero você, com a graça de Deus, amanhã, 8 horas da manhã. Fiquem com Deus. Beijo! Amém. Glória a Deus, Paulinha. Toda honra e glória seja dada a Ele. Fico muito feliz, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Beijo. Até amanhã. Amém, pessoal. Amém por todos os comentários. Que o Senhor continue falando no coração de vocês. Que é isso que importa. Eu sempre falo, Senhor, se eu abrir essa live, mas se for sem a Tua presença, de nada adianta. O Senhor tem que estar aqui, né? O Espírito Santo tem que estar aqui falando conosco. Amém? Então, fiquem com Deus. Um beijo.